Vamos lá, mais um programa show de bola. Vamos falar agora da seleção brasileira. Vou trazer para vocês a convocação da seleção e também os jogos da eliminatória que vão acontecer aí nesses próximos dias, tá certo? Então, a lista já atualizada, que nós tivemos cortes que aconteceram nesse final de semana. Aí, o goleiro, nós temos o Bento do Al Nassr, o Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras, né? Então, os nossos goleiros aqui, o Bento, eu não sei exatamente como que tá o Bento lá no Al Nassr, o Ederson, a equipe do Manchester City não está num brilhante momento e o Everton até teve falhas recentes aí nos jogos do Palmeiras, então de goleiro nós estamos aí com três bons nomes, mas que o momento a gente precisa refletir. Nas laterais, Danilo da Juventus está aqui ainda, o Wanderson do Mônaco, o Abner do Lyon e o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro acabou de perder a Copa do Brasil, o Atlético Mineiro está aí na final da, da Libertadores e está no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. O Danilo da Juventus sempre a mesma coisa, sempre questionado. O Wanderson e o Abner estão jogando em ligas que, né, são medianas. Então, laterais também aí, nomes que a gente poderia também contestar. Zagueiros, o Léo Ortiz do Flamengo está no lugar do Militão, que foi cortado porque teve uma lesão grave nesse final de semana jogando pelo Real Madrid. Léo Ortiz hoje é tranquilamente o melhor zagueiro brasileiro, tá? Tranquilamente. Cara extremamente técnico, um cara que sabe jogar, sabe o que está fazendo, tá? Então, Léo Ortiz do Flamengo, ótima convocação aí para o lugar do Militão. Gabriel Magalhães do Arsenal, o Gabriel Magalhães para mim um ótimo zagueiro também, sempre fazendo aí boas atuações pela equipe do Arsenal, então tranquilo aí. Marquinhos do PSG, Marquinhos é um cara experientíssimo, né? Tá aí há quanto tempo jogando no Paris Saint-Germain, então não dá para contestar a convocação dele, ele que é extremamente técnico também, e o Murilo do Nottingham Forest também já merecia em outras oportunidades essa convocação, e agora veio, ele já tinha sido convocado direto, né, fazendo sempre jogos incríveis, então parabéns aí pela convocação do Murilo, então a zaga brasileira para mim tranquila, pode colocar qualquer um para jogar, o Militão também, que estava também artilheiro não, titularíssimo na equipe do Real Madrid, né? Também era incontestável a sua convocação, mas o Léo Ortiz chega muito bem aí para fazer parte desse elenco. Meio-campo. O André do Wolverhampton, né? O André nós conhecemos ele aqui da equipe do Fluminense, né? Então já vem sendo convocado a várias convocações aí, não é a primeira vez, não é o primeiro técnico que traz ele para a seleção. Então, tranquilo aí, o André é um cara para compor elenco. Andréas Pereira, também incontestável aí, sempre faz grandes partidas pela a equipe nesse momento, para a equipe do Fulham. Então, o Andrés Pereira também ótima convocação. Bruno Guimarães, do Newcastle, também Bruno Guimarães é dono do meio-campo do Newcastle, então sempre partidas precisas. O Gerson, hoje, o melhor meia brasileiro em atividade, jogando demais, 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 merecidíssima convocação. Lucas Paquetá, do West Ham, o West Ham joga muito, sempre com um grande destaque, mas na seleção brasileira ele não consegue desenvolver um grande papel. E tá o Rafinha do Barcelona aqui como meia também. Não sei aonde que o Rafinha é meia, mas ele foi convocado como meia aqui. Então vamos colocar o Rafinha, ó, é um dos melhores jogadores da atualidade, tá, no futebol mundial. Não estou contestando a convocação dele, não. Estou querendo dizer que ele aqui como meia que não tem nada a ver, tá? Mas ótima convocação a do Rafinha. Eu só quero ver se o Gerson vai ser titular no lugar do Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá estava suspenso no último jogo.
O Gerson entrou no lugar dele, o Paquetá não vem bem há alguns jogos já na seleção, e o Gerson mandou ali no meio de campo. Quero só ver como que vai ser a posição do nosso excelentíssimo técnico. Atacantes, o Estevão do Palmeiras, não precisa nem falar, né? O cara joga demais, demais, demais. É uma dessas pérolas aí que aparece no futebol brasileiro. Não é bom jogador que vai jogar na Europa, como o Endrick, por exemplo, como alguns outros jogadores aí brasileiros que acabaram indo para a Europa, por exemplo, como o Savinho, que está convocado, como o Luiz Henrique, como o Gabriel Martinelli. Não, o Estevão não é um bom jogador. O Estevão é um jogador espetacular. Ele é nível daquelas prateleiras de cima do futebol brasileiro, tá? Então, é uma convocação que não tem como não fazer, tá? O Estevão, ele tem que estar na lista agora da seleção brasileira, independente de quem for ser convocado aí, tá? Então, ele tem que estar na lista, o Estevão. Para mim, hoje, ele é a primeira opção de convocação ou a segunda, apenas atrás aí do Vinícius Júnior, tá? Então, Igor Jesus do Botafogo, ótima convocação, mas assistindo aos últimos jogos do Botafogo, o Igor Jesus, ele não está atuando tão bem como estava, tá? O Igor Jesus já começa a gente a olhar um pouquinho com restrição ali, tá? Mas o Igor Jesus está aqui, ainda merece a convocação, foi uma boa participação dele na convocação anterior, então não tem como não convocar. Mas ele não vem jogando bem pelo Botafogo nessas últimas partidas. O Luiz Henrique, baita jogador, chama a responsabilidade, vai para cima, joga muito, está muito bem aí convocado. O Gabriel Martinelli no lugar, né? Ele acabou sendo convocado para a seleção aqui no lugar do Rodrigo, que se contundiu, que se lesionou, tá? Então, chega na seleção novamente o Gabriel Martinelli, que é um bom jogador, mas também não é mais brilhante como na temporada retrasada e na passada. Savio do Manchester City está jogando demais. Demais, também incontestável a sua convocação. E o Vinícius Júnior, que não precisa nem falar, né? Vinícius Júnior fez 3 gols aí no último jogo do Real Madrid. Teve a injustiça daquele prêmio tonto lá de melhor jogador do mundo, porque eu não gosto desse prêmio, não gosto de em esportes coletivos ficar dando tanta ênfase individualmente a um atleta, mas já que tem o prêmio, é óbvio que o Vinícius Júnior deveria ter ganhado, tá? Mas não vamos ficar batendo nessa tecla, não. Então, ótimas convocações aqui, algumas ressalvas, algumas ponderações, mas eu gostaria que o Endrick fosse convocado para a seleção. Endrick, Estevão são o futuro da seleção, eles precisam entrar. O Vitor Roque precisa ser convocado também. Esses jogadores eles precisam começar a estar mais presentes nessa convocação da seleção, tá? Então, principalmente pelo Vitor Roque, que não tem muitos jogadores da sua posição, tá certo? Então, essa aqui foi a convocação. Vamos para os jogos agora, tá certo? Que o Brasil vai ter nessa próxima quinta-feira, dia 14/11. Chegou a propaganda aqui, vamos para baixo. 14/11 tem Venezuela e Brasil às 18 horas, hein? Horário bom, né, para você assistir. Quinta-feira, às 18 horas, Brasil e Venezuela. Às 19 horas tem Equador e Bolívia, Paraguai e Argentina, Uruguai e Colômbia na sexta-feira, às 21 horas, e Peru e Chile às 22h30, tá certo? A 12ª rodada, que vai acontecer na outra semana, tem na terça-feira Bolívia e Paraguai às 16 horas, Colômbia e Equador, aí são todos os jogos na terça, tá? Argentina e Peru, Chile e Venezuela, e na Arena Fonte Nova, o Brasil enfrenta o Uruguai, hein? Jogaço aí, terça-feira, 21h45. A tabela está da seguinte forma aqui:
Argentina com 22, Colômbia 19, Uruguai e Brasil com 16, Equador e Paraguai com 13. Estariam indo direto para a Copa do Mundo, essas 6 equipes. Bolívia iria para a repescagem com 12 pontos, Venezuela tem 11, Peru 6 e Chile 5. Essa rodada é chata para o Brasil, porque jogar fora sempre vai ser difícil, tá? Então ele pega a Venezuela fora e pega uma pedreira em casa, que é o Uruguai, que está na terceira colocação. Então, 2 vitórias do Brasil, leva o Brasil a 22 pontos aqui, e a Argentina tem um jogo contra o Peru, que é fácil, né? Que é o da 12ª rodada, é um jogo tranquilo para a Argentina, e pega o Paraguai, que fora de casa, que é um jogo tranquilo também para a Argentina. A Argentina deve ganhar os 2 jogos, então o Brasil precisa pontuar aí, tá bom? É ruim para o Brasil não ficar pontuando. Vai ser importante esse jogo entre Colômbia e Uruguai, que vai acontecer na sexta-feira, tá? É legal esse jogo, porque eles vão se enroscar, ou um ou outro vai ficar para trás ali, e pode ir para a 12ª rodada o Uruguai, a Colômbia e o Brasil com 19 pontos. Aí vai ficar legal. Vai ser legal porque o Brasil já vai subir aí na tabela, e se acontecer isso que eu estou falando para vocês, pelo número de vitórias, o Brasil passa a ser já o segundo colocado nas eliminatórias, né? Teve gente aí que ficou com dúvida com relação à classificação do Brasil para a Copa, tá? Essa dúvida eu acho que nunca teve. Existe um susto ali dos maus resultados da seleção brasileira, mas o Brasil não tem como ficar de fora dessa Copa do Mundo, porque vão 6 equipes, tem uma vaga na repescagem ainda, né? Então é meio que inconcebível o Brasil de fora da Copa, e ainda mais com a qualidade das equipes que jogam aqui na América do Sul, né? Essas seleções. Então, o Brasil aí pode até terminar na segunda colocação na 11ª rodada, e aí enfrenta o Uruguai na última rodada, ainda podendo ainda ter mais margem para as disputas aí dos próximos jogos, tá certo? Então, essa foi a convocação da seleção brasileira e os 2 jogos das eliminatórias da Copa, com a tabela também na tua mão aqui no programa Show de Bola. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.